Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que nada nesse mundo tem durabilidade. Tudo evolui, tudo se esboroa, tudo envelhece, tudo se corrói. Isso é a lei da entropia, em que tudo tem a tendência ao caos. Daí que vem esta fala de Jesus. Não sejam acumuladores. Não sejam colecionadores de acumulações. Tem gente que cultua coleções. Carrinhos, sapatos, moedas, figurinhas, carros. E é por isso que já estudamos que o pão nosso é de cada dia. Aquilo que alimenta é de cada dia. Isso desestimula acúmulos e colecionamentos. Quem desacumula, quem descoleciona a vida, aprende a viver contente em qualquer situação, sabendo ter, sabendo não ter, sabendo viver despossuído, em qualquer circunstância, como diz o Paulo lá em Filipenses. Nada me possui. O que eu tenho e o que eu não tenho, nada me possui. Contudo, humanos, presta atenção numa coisa. Não há problemas em querer construir algo, em produzir provisões para uma hora necessária, como uma poupança, para pequenas realizações, para confortos pessoais, para sonhos desejados. Tá tudo bem. Nem todos têm o nível de fé do Paulo ou de Jesus, que viveu 3 anos e meio sustentado no caminho por mulheres ricas e desprendidas, com uma outra face da fé, né? E Paulo igualmente foi sustentado por pessoas comprometidas com o evangelho que ele pregava, que apesar de não ter a fé de entrega que o Paulo tinha, essas pessoas exerciam a fé de socorro. Alguém tem que ter o bastante e até em abundância para ajudar. Esse é um dom também, que é o dom do socorro. Isso é parte do processo da vida. Não é sobre esse tipo de renúncia, do tipo voto de pobreza, que Jesus está falando. Jesus aceita ficar, por exemplo, na casa de gente abastada, como o Simão fariseu, banqueteou na casa de Zaqueu. Acredita-se até que Mateus tenha sido um desses ricos da época. Até o Pedro, que apesar da sua simplicidade, tinha uma empresa de pesca com funcionários. Jesus aceita a oferta derramada na sua cabeça, feita de nardo de alabastro, que era um perfume do Himalaia, puríssimo, caríssimo, a ponto dos discípulos dizerem: nossa, meu Deus, que é isso? Que desperdício! E Jesus aceita, e repreendendo o espanto e o assombro dos discípulos, dizendo que nem tudo é contábil na vida. Que conta vocês estão fazendo? Jesus diz: parem com isso. Jesus é aquele que transita nessas alas tranquilamente. Ele é aquele de quem o livro de Isaías diz que é morto entre os bandidos, mas com o rico esteve na sua morte. É um rico que tira da cruz o Jesus e o coloca em sua tumba nova, cavada em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Jesus recebeu de alguém, eu não sei quem, uma túnica sem costura, tecida de alto a baixo, sem emendas, uma roupa sofisticadamente cara. Andou para lá e para cá com ela. Era tão valiosa que os soldados romanos olharam e disputaram sobre ela, jogaram sorte sobre ela para ver quem é que ficava com a roupa. Olha a história do samaritano.
que socorre um homem à beira da estrada, mas por que ele pode ajudar? Porque ele tinha bastante recurso. O bastante para comprar remédios, para colocá-lo numa hospedaria e pagar por dias, por semanas, o cuidado de alguém por ele. Ele tinha como socorrer. Veja então, queridos, que o problema não é ter, mas como ter. Vocês percebem que o Evangelho de Cristo sempre está no chão do como. Como é que eu ando? Como é que eu respondo? Como eu tenho? As coisas em si são somente coisas. Nesse sentido, elas são neutras. É por isso que eu não fico consagrando coisas, objetos, utensílios para Deus, mas é como eu trato essas coisas, como eu as utilizo, é que faz toda a diferença. As coisas são neutras. A consagração está na gente. Lembra que a adoração é em espírito e em verdade? Nossa, isso nos leva para um outro nível. Esse não acumuleis é viver para a coleção, para o acúmulo. É desejar sem medida, é ter mais. E Jesus, ele nomeia isso como uma patologia da alma, uma enfermidade de alguém que quer ter demais. E é por isso que ele chama de louco, insano, de bobo e acumulador, que se regalava em sua alma dizendo: olha minha menina, minha alma querida, vive isso, se satisfaça de tudo que eu acumulei para você, minha preciosa. E Jesus diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Seu insano, tolidificado pela ilusão. Então, meus consagrados, a ênfase de Jesus está na acumulação sem razões duradouras, que não são perenes. Essa bagaceira de alma, ela é tão séria que Jesus, no seu encontro com Zaqueu, define bem o que é a desacumulação que salva. Zaqueu diz: Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Jesus diz: hoje entrou salvação nessa casa, porque o Zaqueu ficou apenas com o que era necessário. Se satisfez apenas com a remuneração do seu trabalho. Parou de cobrar o ágil, parou de meter a mão grande, decidiu desacumular, decidiu investir no que era a miséria, a pobreza, a necessidade dos outros, decidiu reparar o prejuízo de quem ele sabia que tinha explorado na cara dura. E o que Jesus diz? Hoje a doença mais visceral que esse homem tinha, hoje o problema essencial que estava possuindo esse homem, encontrou cura, encontrou salvação. Sozo. O que Jesus está dizendo é que todo recurso, toda riqueza só é boa quando compartilhada. Não ajunteis para vós outros. Não colecione ajuntamentos para egoísmo. Todo dom, toda capacidade de riqueza só é bênção quando compartilhada. Do contrário, deixa de ser graça para virar maldição em represas, em diques na própria alma. Olha que texto extraordinário. Numa mesma fala está: não ajunteis, e depois está: ajuntai. A diferença está no lugar. No terreno baldio ou no céu. Mas espera aí, senhor Luiz, como é que se ajunta alguma coisa estando na terra que se guarda no céu? Agora, que céu que é esse? E como alguém pode ajuntar coisas no lugar que se chama céu? Presumivelmente é o lugar em que nada falta, em que tudo possui. E é por isso que tem um nome de céu, poxa. Na terra é psicopatologia.
porque tudo está banhado de ferrugem, carcomido por traças e nos riscos de assaltos e de ladrões perversos. No céu, por sua vez, a segurança. A temporalidade envelhecedora da ferrugem e da traça não pega. E no céu não há risco de roubo algum, porque no céu até o ladrão da cruz que foi para lá seguramente não é mais ladrão. Mas onde é esse céu, meu Deus? E como eu mando para lá o que eu ajuntei? É aqui que as lições anteriores, se bem aprendidas, nos ajudam a saber essa resposta de forma precisa. Lembram? Bem-aventurados, porque o reino dos céus é chegado até vós. Mateus 10, 7. Este céu já está em nós. E levaremos este céu, que é singular, para os céus de Deus, plural. Aleluia. E para quem o céu é o seu tesouro, somente para lá será o desejo de ajuntar. Mas ser essa pessoa é somente para quem tem o coração resolvido e decidido, porque terá o coração no tesouro que tem uma eternidade, que tem jeito de céu. É por isso que a conclusão de Jesus é para que decidamos o lugar. Como eu vou olhar a vida? Se vou colocar o meu tesouro na terra, no terreno baldio, lugar em que tudo só chegará até o túmulo, ou no meu céu da bem-aventurança, lugar em que já passou da morte para a vida. Perceberam? Compreender isso é saber o que Jesus falou sobre o pão de cada dia nos dá hoje. Senão a gente pensa que Jesus só estava falando do elemento com cara de trigo. Isso reduz a mensagem, isso empobrece e amesquinha a fala do Senhor. Quem não aprende isso no coração pode até morrer bilionariamente pobre, infeliz, cego e nu, como Jesus disse aos ricos da igreja de Laodiceia no Apocalipse capítulo 3. Que o Senhor guarde o seu tesouro no céu da sua salvação. Deus os abençoe.